Passaria agora a palavra para o doutor Oswaldo Maneschi. Bom dia a todos os integrantes da mesa. Bom dia a todos os senhores que estão aqui nesse auditório para discutir esse assunto tão importante para o Brasil. Meu nome é Oswaldo Maneschi. Eu sou do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista e acompanho esse assunto das eleições, assessorando o então governador Leonel Brizola. Em 2000, fomos nós do PDT que, em 2000, sugerimos ao Tribunal Superior Eleitoral que identificasse a origem dos votos, porque, na época, logo no início do uso das urnas eletrônicas, os resultados eram divulgados por percentuais de votantes, não pelo número exato de votos. Na época, sugerimos, em 2000, formalmente aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, que os votos fossem identificados por seção, zona, município e estado de procedência. Fomos também nós do PDT, através de um ofício assinado pelo então governador Leonel Brizola, que eu tive a possibilidade de ajudá-lo naquela ocasião, que solicitamos, então, que os resultados das eleições, identificados a origem dos votos, fossem também disponibilizados pela internet. Então, a contribuição do PDT para esse assunto, para esse tema, vem desde então. Há 17 anos, participo das reuniões públicas do TSE como representante do PDT, sempre em assuntos relacionados ao voto eletrônico. E, mais uma vez, eu estou aqui, agradeço a oportunidade de me manifestar perante o tribunal e também dos senhores participantes desta importante reunião para o nosso Brasil. A última lei aprovada pelo Congresso Nacional, derrubando o veto da então presidente Dilma Rousseff, voto de 368 deputados e, se eu não me engano, 46 senadores. Foi assim que entrou em vigor a atual lei do voto impresso, iniciada na Câmara dos Deputados por iniciativa do deputado Jair Bolsonaro. Essa lei, a terceira lei prevendo a impressão do voto eletrônico, é uma lei que nós do PDT sempre lutamos por ela. O governador Brizola esteve pessoalmente aqui no auditório, na sede antiga do TSE, quando, numa sessão presidida pelo então ministro Fernando Neves, sendo presidente desta casa o ministro Nelson Jobim, solicitando que todas as urnas das eleições presidenciais e estaduais de 2002 imprimissem o voto eletrônico. Nós compreendemos que, sem a impressão do voto, sem a possibilidade do próprio eleitor fiscalizar o seu voto, o nosso sistema deixa a desejar. Por isso, tanto empenho, por isso, tantos anos de luta por essa impressão. Entrou em vigor a lei, então, defendida pelo senador Requião. Nós tivemos a impressão, falando para o pessoal que me antecedeu, da Academia Brasileira, tivemos a impressão do voto nas eleições de 2002, mas uma impressão parcial. Se eu não me engano, foram 170 municípios brasileiros, o Distrito Federal todo e Sergipe todo, se eu não me engano, que eram colégios dentro do conjunto total de eleitores menores, e se testou o voto eletrônico impresso nesses municípios. Aqui em Brasília, infelizmente, embora tenha havido um imbróglio em relação ao resultado final da eleição, o TRE de Brasília não quis fazer a recontagem de votos, embora aqui houvesse possibilidade de acontecer essa recontagem, porque todos os votos impressos foram impressos e houve a recontagem. Mas o TRE de Brasília, numa decisão autônoma deles, decidiu não recontar. E o fato de estar hoje aqui, encerrando minha fala, que acredito que já tenha atingido o meu tempo,
é a preocupação que manifesto aqui, presente, em relação à vigência de novo, pela terceira vez. Teve a lei do Requião, 2002, revogada em 2011... Não, desculpe. Bom, foi revogada, houve uma segunda lei, por iniciativa da primeira revogação, um trabalho que foi feito pelo presidente Nelson Jobim, do TSE, que ele sempre foi contra a impressão, ouvindo a Secretaria de Informática do TSE. Houve uma segunda lei, aprovada também pelo Congresso, encaminhada pelo então deputado Brizola Neto, pelo PDT, e o então deputado federal, Flávio Dino, hoje governador do Maranhão, pelo PCdoB, foi aprovada e também foi revogada, aí por iniciativa do Ministério Público Federal, que apresentou o MADI ao Supremo, e por unanimidade o Supremo revogou a lei do voto impresso novamente. E pela terceira vez, agora, estamos discutindo aqui essa questão das eleições e encerrando definitivamente, desculpe estender, ministro, encerrando definitivamente, me preocupa demais o fato de, dentro das normas previstas para as eleições nacionais do ano que vem, eleições presidenciais, eleições fundamentais para a vida de nosso país, por conta de tudo isso que está acontecendo hoje na política do Brasil, por tudo que aconteceu ano passado, antes do ano passado, desde a eleição presidencial de 2014, onde começaria, inclusive, a vigir a impressão do voto, revogada antes, por decisão do Supremo, antes da eleição de 2014. Houve toda uma discussão se a eleição foi válida, se houve fraude, se não houve fraude, aquela coisa toda, e não foi possível se constatar nada, não foi possível recontar os votos, porque o voto não foi impresso. E agora estamos nessa discussão para a eleição presidencial do ano que vem, e me preocupa por demais declarações como a do atual presidente Gilmar Mendes, aqui dessa casa, que tem uma antiga posição contrária ao voto impresso. Mas sou eu e toda a academia brasileira da área de informática que afirma, sem imprimir o voto, as urnas eletrônicas do Brasil, totalmente dependentes de softwares, unicamente dependentes de softwares, já foram abolidas no resto do mundo. O último grande país, a última grande democracia a fazer isso foi há 2 anos atrás, a Índia, onde também se usava urnas semelhantes à do Brasil, que os companheiros sabem, nos Estados Unidos são absolutamente proibidos. Em dezenas de estados americanos não é possível se usar urnas absolutamente dependentes de softwares, como são as nossas. Doutor João. Pois não. As pessoas já estão olhando no relógio para ver se não quebrou, porque o senhor disse que já estava quase no fim e não acabou. Desculpe, ministro, vou encerrar. Então, encerrando realmente, eu quero, é fogo. Eu sou militante de partido, a gente, quando vê o microfone, realmente a gente tem o mau hábito de se estender. Mas, encerrando em definitivo, temos, ano que vem, eleições, temos a previsão do próprio tribunal de 35 mil urnas, no universo de 500 mil urnas, que serão usadas em 500 mil sessões eleitorais desse país, com a impressão do voto. E a normatização deste tribunal relacionada à questão do voto impresso não existe. Na experiência de 2002, a experiência fracassou porque os mesários, os eleitores, ninguém foi informado que o voto seria impresso e como seria agir. O pessoal que cuidou das eleições e o pessoal que votou. Então, encerrando em definitivo, nas normatizações das eleições de 2018, acho fundamental a inclusão de todo o detalhamento para o uso do voto eletrônico impresso. Muito obrigado. Desculpe ter me estendido.